Ainda ontem, ayer, estávamos conversando sobre que existe uma fórmula na ciência da salvação. La fórmula de la ciencia de la Que salvación garante ganharmos com Cristo, y para ganar con Cristo. sermos vitoriosos. Ser victoriosos. E a vitória maior, La más grande victoria, que é estar no novo céu e na nova terra. estar en la tierra nueva y el nuevo cielo también. Não importa o que passemos nessa vida aqui, No importa lo que pase en esta vida, o importante é estar lá no novo céu e na nova terra. lo importante estar es en el nuevo cielo, la Sermos nueva tierra. vitoriosos. Sermos vitoriosos em Cristo. Ser victoriosos en Cristo. Então, mencionamos que alguns pontos são importantes na medida que vamos construindo essa fórmula. Algunos puntos son muy importantes cuando vamos construyendo de Podemos acuerdo a colocar la a primeira puente. imagem lá na tela, faz favor. Nós vivemos dentro de um contexto chamado grande conflito. Nosotros vivimos en un tiempo del gran conflicto. Nessa linha do grande conflito, En esta línea del gran conflicto, nós temos que nos situar onde nós estamos. nosotros tenemos que ubicarnos dónde estamos. É possível colocar lá a imagem? ¿Es posible la imagen? Ele estava arrumado, né? A história do povo de Deus começa lá no Éden. La historia del pueblo de Dios comienza en el Edén. E nesta terra termina com a volta de Jesus. Y en esta tierra termina con el regreso de Jesús. E aí temos o milênio, que são as férias que vamos Y receber. ahí tenemos el milenio, que son las vacaciones que tendremos. Então, recordando sempre, nós vivemos dentro desse período do grande conflito. Nosotros vivimos dentro del periodo del gran conflicto. O que quer que nós estivermos fazendo, escolhendo, precisa ser levado em conta esse momento que nós estamos Lo vivendo. que hagamos, lo que decidamos, tiene que tomarse en cuenta del tiempo en que vivimos, del gran conflicto. Se fazemos uma escolha Si tomamos una decisión por nós mesmos, por nosotros mismos, o risco de errar é muito grande, el né? riesgo de equivocarnos es grande, Porque não estamos olhando todos os lados. porque nosotros estamos mirando por todas partes. Algumas pessoas que fizeram escolhas corretas nesse tempo. Algunas personas que hicieron decisiones correctas. Daniel, Daniel, José, José, Abraão, Abraham, todos eles tiveram algumas dificuldades, todos tuvieron algunas dificultades, mas no conjunto da vida deles acertaram. pero en el conjunto ellos fueron correctos E Deus abençoou. y Dios los bendijo. Se voltarmos ao tempo de Daniel, para nós ilustrarmos esse momento que nós estamos vivendo. Si regresamos al tiempo de Daniel para ver el tiempo en que vivimos nosotros, Lá estava o grande conflito. allá está el gran conflicto. Na essência do grande conflito La é o esse- dragão combatendo a igreja. La esencia del gran conflicto es el Combatiendo cada dragón de nós. combatiendo con la iglesia. Lembre-se dessa Recordamos este mensaje. Desta No hay mensaje. buenos vientos para barcos sin Vamos rumbo. Vamos falar juntos? Vamos a leerlo en coro, por Não há favor. bons ventos para barcos sem rumo. No hay buenos vientos para barcos sin rumbo. Otra vez, Juntos? juntos. No hay buenos vientos para barcos sin rumbo. Qual é o rumo do seu barco? ¿Cuál es el rumbo de su barco? Isso que é importante termos em mente. Passemos Hay que a tenerlo en próxima la mensagem. mente. Olha lá. Vamos a mirar acá. Daniel estava ali naquele período 600 anos antes de Cristo. Daniel está en ese momento en 600 años antes de Cristo. Ele tinha que fazer uma escolha. Él tenía que tomar una decisión E ele fez essa escolha. y él tomó la decisión E a escolha estava baseada em quê? y estaba basada en Uma revelação. una revelación. Onde foi que Daniel aprendeu que comer aquelas comidas e beber daquelas bebidas contaminariam? ¿Dónde él aprendió que si comía aquello lo iba a contaminar? ¿Dónde lo aprendió? Em casa, En la casa, na igreja, en la iglesia, com os mensageiros con de los Deus. mensajeros de Dios. E agora que ele estava ali diante daquele desafio, ele tinha que fazer a escolha. Y ahora que está en este grande desafío, tiene que tomar una E o buena registro decisión. bíblico diz que ele fez a escolha certa. Solo que él hizo la decisión correcta. Volte a montagem da fórmula lá.
Vamos a volver a la fórmula. Essa disposição de Daniel fazer as coisas de acordo com o que ele aprendeu na igreja. Esa disposición de que él aprendió en la iglesia de la revelación, Nós chamamos de fé. nosotros la llamamos de fe. Então, o que é ter fé? ¿Qué es tener fe? No Brasil nós temos o culto na quarta-feira. Nosotros tenemos culto los miércoles E muitos irmãos vão ao culto na quarta-feira. y muchos hermanos van al culto los miércoles. E uma das orações mais comuns, Y una de las oraciones más comunes, Senhor, aumenta a minha fé. Señor, aumenta mi fe. Tem alguma coisa parecida com isso? ¿Hay algo aqui? parecido aquí en Colombia? Senhor, aumenta a minha Señor, fé. aumenta mi fe. Como que o Senhor aumenta a fé? ¿Cómo es que el Señor me aumenta la fe? Tem a impressão que Deus manda assim um vapor, uma chuva que vai entrar dentro de nós. Hay una impresión de que Dios envía una lluvia que va a Vai penetrar mandar dentro de nosotros, raio que vai entrar dentro de o nós. un rayo que viene directo E de aí nós vamos nosotros, ter fé. y vamos a tener E fe. vamos enfrentar todos os desafios. Vamos a enfrentar todos e os vamos ter desafios. todas as conquistas. Todas las conquistas. Vamos fazer todos os milagres. Vamos a hacer vamos muchos pregar milagros. com poder. Vamos a tener poder, Mas não é assim. pero no es así. Como que a fé se desenvolve? ¿Cómo se desarrolla la fe? À medida que a gente conhece a revelação. Cuando la persona está en plano con la revelación. Vou pedir que vocês deixem a imagem Que ali dejen- mais tempo ali Que dejen la imagen da de la fórmula. diapositiva, por favor. Então, à medida que conhecemos uma revelação En la medida que conocemos una e revelación vamos colocando em prática essa revelação, y vamos a colocar en práctica la revelación, nós crescemos na fé. nosotros crecemos en la fe. Por exemplo, Por ejemplo, você está procurando um namorado, uma namorada. usted está buscando un novio, una novia, Você está pensando lá na frente, está pensando allá adelante en el futuro, ter um bom casamento, tener un buen matrimonio, porque uma moça adventista não namora só por namorar, porque un joven adventista no va a enamorar solo por enamorar, porque namoro não é brincadeira. porque tener novio no es un juego. E os rapazes geralmente gostam de brincar com as mãos. Los jóvenes les gusta jugar con las manos Isso é uma brincadeira séria. y ese es un juego serio. Isso pode levar a um matrimônio precoce. Eso puede llevar a un matrimonio antes de tiempo, Pode levar a uma gravidez precoce. puede llevar a un embarazo antes de tiempo. Mas eu preciso encontrar alguém. Pero yo necesito encontrar a alguien, Um companheiro, uma un companheira. compañero o compañera. Então, tem revelação sobre esse assunto? ¿Hay revelación sobre eso? Tem muita revelação. Hay mucha revelación Tem muitas orientações. y muchas orientaciones, Muitos bons princípios. buenos principios. Quanto mais eu seguir esses princípios, Cuanto yo más siga esos principios, mais aumenta a fé. más se aumenta la fe. E como que a fé aumenta? ¿Y cómo se aumenta la fe? Colocando em prática. Colocándola en práctica. Tá? Tem uma revelação. Se tiene una revelación, Eu aceito a yo revelação, acepto la revelación, mas não coloco em prática. pero no lo coloco en práctica. A fórmula não funciona La fórmula no va a funcionar e vai ter problemas. y va a haber problemas. O que faz aumentar a fé? ¿Qué hace que aumente la fe? Colocar em prática aquilo que aprendeu. Colocar en práctica lo que estoy aprendiendo. Quanto mais se pratica, Cuando yo practico más, mais nos fortalecemos na fé. más se fortalece la fe. Então, Entonces, guardem isso na mente. guardemos en la mente esto. Na fé podemos ser 100%. En la fe podemos ser 100%. É o Senhor que falou, El Señor lo é dijo. Deus que disse. Es Dios que lo dice. Então, é isso aí. Entonces, es ahí. Agora eu vou colocar em prática. Vamos ahora a colocarlo en práctica. Aí vai levar 1 ano, 2 anos, Puede 3 llevar un anos, año, 10 dos, anos. 3, 10 años. É o exercício. El ejercicio. Deus deu uma revelação para Noé. Dios nos dio una revelación a Vai Noé. haver um dilúvio. Va a haber un diluvio. Constrói uma arca. Construye un arca. Noé aceitou a mensagem? Noé aceptó el mensaje. Aceitou a mensagem? Lo aceptó. Como que eu sei que ele aceitou a mensagem? ¿Cómo sabe que lo aceptó? Que ele colocou em prática. Porque colocó en práctica y Maravilla. fue y construyó el arca. Quanto bem. tempo Noé levou construindo a arca? ¿Cuánto tiempo llevó él construyendo el arca?
120 anos. 120 años. Exercício da fé. Ejercicio de la fe. Exercício de aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Ejercicio de Deus. aprender a actuar de acuerdo a la Mas palabra o de Dios. ponto fundamental é a revelação. Pero el punto principal es E agora eu vou fazer uma revelación. pergunta para vocês. Ahora yo pregunto para ustedes. Todo seminário, toda aula tem que ter uma prova. Todo seminario tiene un examen. Então vai a primeira pergunta da prova. Primera pregunta de esta Desses clase. 3 elementos que está aqui, revelação, fé e prática. De estos 3, revelación, fe y práctica, Qual é o mais importante? ¿cuál es el más importante? Qual é o mais importante? ¿Cuál es el más importante? A fé. La fe. Quantos acham que é a fé? ¿Cuántos piensan que la fe? Bom número. Um bom Quantos número. acham que é a prática? La práctica. Pois é, não é nem a fé e nem a La prática. práctica. É a revelação. Es la revelación. Por que a revelação? ¿Por qué revelación? Porque se a revelação for errada, Porque si se la a revelación revelação for equivocada, falsa, fue falsa, a pessoa também vai ter fé. la persona también va a tener Fé fe. na revelação errada. Fe en la E revelación ele vai ter uma equivocada. prática errada. Una práctica E o errada. resultado final vai ser o quê? ¿Y cuál es el resultado final de la práctica? Destruição. Destrucción. Perda da vida eterna. Se pierde la vida eterna. Por isso é muito importante saber qual é a revelação. Por eso es muy importante saber cuál Jesus es la disse que nos últimos revelación. dias teria muitos falsos profetas. Jesús dijo que en los últimos Lembra días disso? habrían falsos profetas. ¿Lo Muitos recuerdan? falsos profetas. Muchos falsos profetas. Falsos profetas, falsas revelações. Falsos profetas, falsas revelaciones. Quando você está lá na escola, no meio de 40 alunos. Cuando usted está en el colegio con Quando você 40 está no alumnos. trabalho, no meio de 20, 30, 100 pessoas. Cuando usted está en el trabajo con 50. Você tem uma vantagem. Usted tiene una ventaja. Você tem a revelação verdadeira. Usted tiene la revelación verdadera. E se você está praticando a revelação, está fortalecendo na fé. Y si usted está practicando la revelación, Y va a tener buenos fortalece la resultados. fe y tendrá éxito en la práctica. Esta é a fórmula. Esa es la fórmula. Muito simples. Muy simple. Revelação, fé e prática. Revelación, fe y práctica Vai dar resultado. va a dar un resultado. José, quando foi assediado, Cuando José fue asediado, ¿cuál sería la palabra? ¿Sí? Asediado. Acechado. Gracias. Acechado. seria um adultério. Sería un adulterio. Onde foi que José aprendeu ¿Dónde lo aprendió José? que ter um relacionamento com uma mulher casada era pecado, era adultério? ¿Dónde aprendió él que tener una relación con una mujer casada era pecado? Aprendeu na família, Lo aprendió con la familia, aprendeu dos profetas, con los profetas. aprendeu lá na... Não é verdade? Qual foi o resultado imediato ¿Cuál fue el resultado inmediato? de colocar em prática a De revelação? colocar en práctica la revelación. Eles, como faria tamanho mal diante de Deus? ¿Cómo haría yo este mal delante de Dios? Qual foi o primeiro resultado? ¿Cuál fue el primer resultado? 10 anos de cadeia. 10 años de cárcel. 10 anos de cadeia. 10 años de cárcel. Vocês podem imaginar que o cárcere, que a cadeia do Egito não era coisa boa. Que la cárcel en Egipto no era algo muy bueno. E ele que morava no palácio Y él que vivía en el palacio foi limpar banheiro de cadeia. fue con un compañero de cárcel. Foi limpar banheiro. Ah, Limpar banheiros fue a la privados. cárcel para limpiar los baños. Mas o que fez José? Não tinha muito o que fazer na cadeia. Desculpa. Desculpe. O que fez José nesse tempo? Que ele hizo não Jos- tinha muita coisa para fazer. ¿Qué hizo José en ese tiempo que tenía mucha cosa por hacer? Foi estudar. Fue a estudiar, Autodidata. autodidacta, a estudiar por sí mismo. Estudou línguas, Estudió lenguas, economia, economía, administração. administración. 10 anos 10 años na cadeia. en la cárcel, Tornou-se primeiro-ministro. pero se transformó en el primer ministro.
Não ficou perdendo tempo. No se quedó perdiendo tiempo. Não ficou se lamentando. No se quedó lamentando. Ah, Senhor, eu fui fazer de acordo com a revelação. Eu fui assim, agora estou aqui preso. Ay, Señor, yo obedeciéndote a ti, pero ahora estoy preso. Ah, o que eu estou ganhando em servir a Deus? ¿Qué me gano con servir a Dios? Olha, eu podia estar lá naquele lugar, não estou, porque estou guardando o sábado. Yo podría estar en este lugar, pero como estoy guardando el sábado, Ele não ficou se lamentando. él no se quedó Ele lamentándose. foi estudar. Se fue a estudiar. Mas não tinha escola? No tenía Estava escuela. na cadeia? Estaba en la cárcel. Autodidata. Autodidacta. E se formou. Y se graduó. E tornou-se o administrador Y de uma se nação. transformó en administrador de una gran nación. Revelação, Revelación, fé fe e prática. y práctica. Isso vai dar um resultado. Eso tiene que dar un resultado. Às vezes o primeiro resultado parece negativo. A veces el primer resultado parece ser negativo. Vou perder um ano de escola. Puedo perder un año de colegio, Não vou poder seguir aquela profissão. no voy a poder seguir aquella profesión, Às vezes parece negativo, pero a veces parece negativo, mas no pensamento do Senhor vai ser positivo. pero en el pensamiento del Señor va a ser positivo, Porque você está se preparando para o novo céu e a nova terra. porque usted está preparando para el cielo nuevo, la nueva Lembra tierra. que diz a palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. ¿Recuerdan la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Então o que é obediência? Entonces, ¿qué es obediencia? É um método didático de ensino para desenvolvermos a fé. Es un método sencillo para desarrollar la fe. Compreenderam? ¿Lo entendemos? Vamos repetir? Vamos a repetir. Para que serve a obediência? ¿Para qué sirve la obediencia? Para desenvolver a fé. Para desarrollar la fe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sin fe es imposible agradar a Dios. O justo viverá de toda palavra que sai da boca de El Deus. justo vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso? Nós começamos a falar ontem rapidamente sobre Ayer comenzamos Saúl. a hablar rápidamente sobre salud. Saúl. Saúl, rey Saúl. Primeiro Samuel. Primera de Samuel. Quantos de vocês já leram esse livro de 1 Samuel? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro Primera de Samuel? Levanten Deixa eu la ver as mano. mãos. Ah, maravilha. Maravilhoso. Maravilha. Muito bom. Muy bueno. Este livro Este libro é um manual extraordinário de princípios que orientam para o sucesso. Este libro es un manual de principios que orientan para tener éxito. Para ter êxito, ter sucesso na Tener vida. éxito, suceso en la vida. Veja, é dito que Saúl foi escolhido rei. Saúl fue escogido rey. Capítulo 9. Capítulo 9. Saúl era um moço tão belo, que não havia outro igual a ele no reino. Saúl era un joven muy bello, que no había nadie más en el reino. Era um rapaz alto, Era un muchacho alto, boa aparência buena mesmo. apariencia. Mencionei ontem para vocês ligeiramente Ayer mencioné que Saúl fez 9 escolhas. Ayer dije que Saúl tomó 9 decisiones. Nós vamos agora aplicar a fórmula Ahora vamos a aplicar la fórmula na vida de Saúl. en la vida de Saúl. Vamos ver se dá certo. Vamos a ver si es correcto. 4 escolhas ele fez de acordo com a fórmula. 4 decisiones lo hizo de acuerdo con la fórmula. 5 escolhas ele fez contrário à fórmula. 5 decisiones la tomó contrario a la fórmula. Vamos prestar atenção. Vamos a prestar Você atención. pode aplicar essa fórmula em todas as histórias da Bíblia. Podemos aplicar esa fórmula en todas las historias de la Biblia. Então, nós estamos no capítulo 9. Capítulo 9. Aqui cita que o pai de Saúl perdeu algumas jumentas. Aquí nos dice que el padre de Saúl perdió algunas mulas o algunos asnos. Elas sumiram. Ellas se perdieron.
O pai de Saul chamou e disse: Filho, El padre de Saúl lo llamó y le dijo, hijo, aqui está um servo, aquí tiene un siervo, ele vai te acompanhar, él te va a acompañar, vai procurar esses animais. ve a buscar estos animales que se perdieron. E Saul foi. Y Saúl se fue, Caminharam 3 dias. caminaron 3 días, Subiram, desceram, Subieron, montanhas, bajaron, passaram vilas, pasaron perguntaram, ríos, buscaram. buscaron, Ninguém sabia. nadie sabía, Sumiu. se perdieron 3 dias. 3 días. Saul virou-se para o seu pajem, o seu moço. Saúl se dirigió a donde el siervo, Vamos voltar para casa. vamos para la casa, E tomaram a direção de y casa. tomaron la dirección para ir a la casa. Então chegamos aqui no capítulo 9. Llegamos al capítulo 9. Então o moço virou para Saul e disse: Entonces el criado lo miró a Saúl y le dijo, Saul, aqui na cidade próxima Saúl, aquí en la ciudad próxima tem um homem hay un hombre, conhecido como homem de Deus. es conocido como hombre de É Dios, um homem honrado. es un hombre honrado, E tudo quanto ele fala acontece infalivelmente. y todo lo que él dice acontece sin falta, E ele vai mostrar o caminho y él va a mostrar el que camino, nós devemos seguir. el que nosotros debemos seguir. Verso 9. Versículo 9. Diz ali assim, olha que interessante. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, ele dizia assim: vamos ao vidente, porque antigamente se chamava de vidente o que hoje se chama de profeta. El versículo 9 dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Aquele servo era um homem comum, simples, Aquel siervo era un hombre común, não simple, sabia ler, no sabía leer, não sabia escrever, no sabía escribir, era um escravo, era un esclavo, não conhecia nada além da vila onde ele morava. no sabía nada de donde Ele él iria vivía. morrer desse jeito, Él iba a morir así, mas ele tinha uma coisa importante. pero él tenía una cosa importante. Ele sabia que quando tinha uma necessidade devia consultar a Deus. Él sabía que cuando tenía una necesidad debía consultar Mas a como Dios. consultar a Deus? ¿Y cómo consultar a Dios? Consultar o vidente, Consultando al o vidente, profeta. al profeta. O profeta sabia. El profeta sabía E o que ele dizia acontecia infalivelmente. lo que él decía sucedía Essa era a infaliblemente. experiência pessoal do jovem. Esa era la experiencia A personal del Bíblia chama joven. o moço. El joven la Ele tinha tenía. o mais importante. Él tenía lo más importante. Agora pare para pensar. Vamos a pensar ahora. Incomodar a Deus por causa de um asno? ¿Podemos incomodar a Dios por causa de una mula, un asno? Será que podemos fazer isso? Debemos hacer y lo podemos hacer. Qual é o tamanho do seu problema? ¿Cuál era el tamaño del problema? De Qual é su problema. Qual é a dimensão da sua dificuldade? ¿Cuál es la dimensión de su dificultad? Não importa. No importa. Pode incomodar Deus. Podemos incomodar a Dios. Pode buscar lá no profeta. Podemos buscar al profeta. A maioria das orientações já estão colocadas. La mayoría de las orientaciones ya están hechas. E eles procuraram então o vidente. Ellos buscaron al vidente E o vidente deu a orientação. y el vidente E eles dio la encontraram a orientación mula. y E encontraron las levaram de mulas volta para casa. y volvieron con ellas a casa E foi tudo feliz. y todo feliz. Então, Entonces, nesse momento, en ese momento vamos colocar a fórmula aqui na vamos tela. a colocar la fórmula. Nesse momento, Saul fez a escolha de maneira certa ou de maneira errada? ¿Saúl lo hizo en forma correcta o equivocada? Certo ou errado? ¿Equivocado o cierto? Certo ou errado? Certo, de Certo, acordo com a revelação. De acuerdo a la Ele revelación. buscou a revelação. Él buscó la revelación. Ele não tinha muita fé nesse negócio da revelação, Él no tenía mucha fe con respecto a la revelación, mas o moço tinha. pero el criado sí tenía. Mas ele aceitou a orientação do empregado. Pero do él servo. aceptó la revelación del empleado, del criado. Aceitou. ¿Aceptó? E qual foi o resultado? ¿Cuál fue el resultado? Então, essa foi uma escolha de Saul correta. Esa fue una decisión de Saúl correcta. As próximas 3, ele teve a Próximas mesma atitude. 3 fueron correctas. O que o profeta falou, Lo que el profeta o que o dijo, vidente pediu, lo que el o vidente que dijo, Deus orientou, lo que Dios orientó, é por aí que eu vou. por allí yo me voy. E ele era rei. Y él era el rey.
Então, vamos adiante agora. Vamos para Sí. otro versículo. Se vocês têm a Bíblia, Si tenemos la Biblia, quem tem celular tem Bíblia também, não quien tem? tiene celular tiene Biblia Ou não? o no. Hoje dá para colocar no celular 4, 5, 6, 10, 20 versões diferentes da Bíblia. En el celular caben 10, 20 versiones de la Biblia. E um jovem cristão, se tem celular, Y si un joven cristiano tiene celular, precisa ter uma Bíblia lá. necesita tener muchas Biblias ahí. E tem Bíblia que não depende da internet. Y hay Biblias que no dependen del Ela está internet. lá arquivada, armazenada. La instala allí. Então, vamos lá. No capítulo 15, Capítulo 15, desde o começo do capítulo 13. capítulo 13, 13. capítulo 13, 13, isso, do verso 8 em diante. versículo 8 en adelante. Na primeira parte do capítulo 13, ele faz a quarta escolha. Aquí hace la cuarta decisión No capítulo 13, no verso 8, ele vai fazer a quinta escolha. y después hace la quinta decisión. Ali estava havendo um acontecimento relacionado com os amalequitas. Allí había una historia con respecto a los amalecitas, una O situación. rei dos amalequitas chamava-se Agag. El rey de los amalecitas se llamaba Um rei Agag. mau, Esse é um rei- ímpio, criminoso. Era un rey malo, criminal. Ele promovia a idolatria. Él promovía la idolatría. Queridos, Apreciados, 400 anos antes desse momento, 400 anos antes, 400 años Deus antes, mandou uma mensagem para os amalequitas, Dios envió un mensaje a los amalecitas. para eles se arrependerem, Deben de para mudar de arrepentirse, rumo. deben mudar su rumbo. Outros povos foram destruídos, mas os amalequitas foram preservados. Otros pueblos se destruyeron, pero ellos no. 400 anos se passaram e não houve mudança na vida deles. 400 años pasaron y no se cambió nada. Então agora Deus pediu que Saul, com seu povo, exercesse um juízo sobre aquela nação. Ahora Dios le pide a Saúl que a través de su pueblo ejecute un juicio contra los amalecitas. E era para exterminar aquela Y era nação. para que desapareciera la nación, Os animais, los animales, o rei, el rey, tudo. todo. Mas Samuel disse: espere eu chegar. Pero Samuel dijo, espéreme que yo llego. Antes desse assunto, nós vamos fazer um culto. Antes de ese asunto vamos a hacer un culto. Vamos fazer uma grande cerimônia. Vamos a hacer una gran ceremonia. O rei era para cuidar dos assuntos civis. El rey debía cuidar los asuntos O civiles. profeta, sacerdote, ia cuidar da parte religiosa. Profeta y sacerdotes, Os parte dois ali na religiosa. liderança. Y el rey el liderazgo. 2 dias se passaram e o profeta não chegou. Se pasaron 2 días y no llegó el profeta. 3 dias, 3 días. 4 dias, 4 días. 5 dias, 5 días. 7 dias. 7 días. Saul não aguentou. Saúl no aguantó. Estava no primeiro ano do reinado dele, logo no começo. Primeiro Estaba não, en os el primeiros anos. primer año de reinado. Bem no começo do reinado. Bien en el comienzo. E ele foi Y él fue, e fez o papel de Samuel. hizo el papel de Samuel. Foi liderar o culto. Fue a liderar el culto. Vamos acompanhar um pouquinho a história dele. Vamos a ver la historia. Verso 8 do Verso- capítulo 13. Capítulo Pode ler, 13, pastor. verso 8 dice, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. E Saul ficou com medo. Saul ficou com medo. Saúl se Se quedó o con povo vai miedo. embora, como eu posso ganhar a guerra? Si el pueblo se va, yo no voy a ganar la guerra. Então Saul ofereceu o holocausto. Entonces Saúl ofreció holocausto. Samuel chegou. Samuel llegó, Verso 11. versículo 11. Então disse Samuel: o que fizeste? O que fizeste? Samuel dijo, ¿y qué has hecho? Então no verso 12, Saul disse assim: Versículo 12. eu me constrangi a fazer o seu trabalho. Yo estaba preocupado en hacer el trabajo. A palavra original é me violentei, mas eu fiz a tua parte, você não chegou.
Yo hice mi parte, usted no llegó. Então Samuel disse para ele, verso 14, Verso 14, desculpe, ainda o Versículo. verso 13. Verso 13. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. O que ele não tinha seguido, Saul? ¿Qué no siguió Saúl? O que não seguiu Saul? ¿Qué no siguió Saúl? O mandamento do Senhor. El mandamiento de Dios. Ele diz, eu me violentei, eu me esforcei para poder fazer o teu trabalho, Samuel. Você não chegou em tempo. Él dijo, yo intenté, yo me esforcé, hice mi O trabajo y povo usted no estava indo llegó. embora. Y el pueblo se iba. Mas interessante Muy interesante é que quando Samuel chegou que cuando Samuel llegó e fez as primeiras perguntas para ele, y hizo las primeras preguntas, duas vezes, Duas por vezes. duas vezes, Saul disse que Saúl dijo tinha feito as coisas de acordo com a vontade de Deus. que había hecho de acuerdo a la Fez voluntad de Dios, exatamente como Deus pediu. dijo que había hecho como Dios dijo. Vamos ao versículo 10 do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 10, Verso 13. versículo 13. Lê, pastor. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. A tradução correta é executei. Ejecuté, cumplí. Ele tinha executado as coisas de acordo com a palavra de Deus. Había hecho de acuerdo a la palabra de Dios, Ele preservou os animais. cuidó los Ele animales, preservou o rei preservó la vida del rey e liquidou o resto. y hizo el resto. E ele usa uma desculpa para a preservação dos animais. Y él tomó una disculpa para conservar la vida de los animales. Nós vamos oferecer em sacrifício. Vamos a ofrecerlos en sacrificio. Nós vamos oferecer em culto. Vamos a ofrecerlos en culto. E o que é que Samuel diz para ele? ¿Y qué dijo Samuel a Verso él? 22. Versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como que se obedeça a palavra dele? Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esse tipo de sacrifício aqui. Este tipo de sacrificio. Por quê? Por quê? Samuel está dizendo assim. ¿Por qué dice Samuel esto? Porque tudo que Deus pede para nós fazermos é para o nosso benefício. Porque todo lo que Dios nos pide es para nuestro beneficio, si lo É vamos a para hacer, nossa proteção. para nuestra protección. Quando Daniel chegou diante daquela mesa, Cuando Daniel llegó frente a esa mesa ele olhou aquela comida e bebida E- e disse, eu não posso. y miró esa comida y dijo, no puedo. Era para o benefício de quem? Era para beneficio de Benefício quién? dele. De él. Quando você vai na cantina da faculdade, Cuando usted va a la cafetería de la universidad, quando você se assenta à mesa para comer, cuando usted se sienta para o comer, que está lá lo que hay vai ahí, fazer bem ou vai fazer mal? ¿le va a hacer bien o le va a hacer mal? Viver em harmonia com a vontade de Deus é ter o melhor para nós. El vivir en armonía con la voluntad de Dios es mejor para nosotros. Agora olha, Agora outro miremos argumento de Saul. otro argumento de Saúl, Verso 20. versículo 20. Qual foi o argumento que ele usou para não fazer a vontade de Deus? ¿Cuál fue el argumento que él usó para no hacer la voluntad de Dios? Desculpe. Verso 24. 24, verso 24, capítulo 15. Quando Samuel o confrontou, Cuando Samuel lo enfrentó, ele disse: pequei contra o Senhor. he pecado contra el Señor. Não fiz de acordo com a vontade do No Senhor. hice de acuerdo a la voluntad de Jehová. Porque temia o povo Porque e dei ouvido temía à al sua pueblo, voz. temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Primeiro ele mentiu dizendo que tinha feito de acordo com a vontade Primero él de Deus. mintió diciendo que había hecho la voluntad de Agora ele Dios. disse que fez porque ele ficou com medo do povo. Ahora él dice que lo hizo porque quedó con miedo del pueblo. Daniel não teve medo do povo. Daniel no tuvo miedo del pueblo. José não teve medo do povo. José no tuvo miedo del pueblo. Esther não teve medo do povo. Esther no tuvo miedo del pueblo. Se essa é a vontade do Senhor, é assim que nós vamos Si fazer. es la voluntad de Dios, vamos a hacer así. Voltemos à fórmula lá. Vamos a volver a la Revelación, fórmula. Revelación, fe y fe y práctica.
Isso é para o nosso benefício. es para nuestro beneficio. Mas como que você se veste? Pero ¿cómo es que usted se viste? Pela pressão do povo? ¿Por la presión del pueblo? Como você come e bebe? ¿Cómo usted come y bebe? Pela pressão do povo? ¿Por la presión del pueblo? Pela pressão do grupo social? ¿Del grupo social? Quando você entra na internet, na rede social, Cuando usted entra en el internet, en una red social, o que é que você escreve lá? ¿qué es lo que usted escribe? Que fotografias você mostra? ¿Qué fotografía usted muestra? No Brasil está acontecendo de moças cristãs En el Brasil se está mostrando que chicas cristianas colocar lá na internet, colocan en el internet, lá no Facebook, Facebook. Tem isso aqui? sí, sí, claro. Vestida de roupas íntimas. Chicas que muestran sus fotografías con ropa íntima. E que linguagem usa? ¿Qué lenguaje usa? E tudo que você põe na internet é público. Y lo que usted coloca en el internet es público. É a pressão do povo, Es la presión del pueblo, é ser igual ao povo, ser igual al pueblo, revelação, revelación, fé fe e prática. y práctica. Olha que coisa interessante. Miremos qué interesante. 2/3 das mortes precoces nos Estados Unidos estão relacionadas à alimentação errada. Ahí está. 2/3 de las muertes en los Estados Unidos están relacionados con una alimentación Muerte equivocada. Por volta de 1820, En el año 1820, as pessoas usavam no máximo 2 colheres de chá de açúcar. las personas usaban máximo en el día 2 cucharaditas de azúcar. 2. Hoje usam 40. Hoy usan 40 cucharaditas de azúcar por día. É um veneno Es un veneno para o corpo. para el puerco, para el cuerpo. Um refrigerante tem o equivalente a 12 colheres de chá de Una açúcar. gaseosa tiene el equivalente a 12 cucharaditas de azúcar. Una Uma gaseosa. fatia de bolo tem o equivalente a 18 colheres de chá de açúcar. Un pedazo de torta tiene 18 cucharaditas de azúcar. Um sorvete cremoso tem o equivalente a 24 colheres de chá de açúcar. Un helado grande tiene cerca de 24 cucharaditas de azúcar. Assim que se a pessoa tomou um refrigerante Así que si usted se toma una e um gaseosa, pedaço de bolo, un pedazo de já torta, se foram 30 colheres de chá de ya se tomó açúcar. 30 cucharaditas de Para azúcar. conseguir uma colher de chá de açúcar, vai 90 centímetros de cana. Para usted conseguir una cucharadita de azúcar necesita 90 centímetros de 90 cana. centímetros de caña de azúcar. 90. Portanto, um pedaço de bolo com um refrigerante equivale a 25 metros de cana. Un pedazo de torta, una gaseosa, equivale a 25 metros de caña. 25 metros de cana. 25 metros de caña. É muito açúcar. Es mucha azúcar. Isso vai entravar o funcionamento da maquinaria Eso va viva. a trabar la maquinaria del Já cuerpo. se sabe hoje que há 8 tipos de câncer relacionado com o uso do Ya açúcar. se sabe hoy que hay 8 tipos de cáncer relacionados con el azúcar. Quantos de vocês têm pelo menos uma pessoa na família ou próximo da família com câncer? ¿Cuántos de aquí tienen algún familiar que tiene cáncer? ¿Alguien relacionado con la familia? Quantos têm um familiar que morreu de câncer? ¿Cuántos tienen algún familiar que murió de Aí cáncer? está. Há várias razões para o câncer, Hay varias razones para el cáncer, mas uma das razões é o uso do açúcar. pero una de las razones es el uso del azúcar. 90% das pessoas que têm câncer do intestino El 90% de las personas que tienen un cáncer de intestino é por causa da alimentação es errada. por causa de la alimentación equivocada. Então, quando Daniel chegou à mesa do rei Cuando Daniel llegó a la mesa del rey e olhou para aquela comida e aquela bebida, y miró para esa comida isso y não bebida, serve para mim. eso no sirve para Era mí. para bem de quem? Primeiro lugar, Era para tener a quién en primer lugar? dele mesmo, De él mismo. de Daniel mesmo, De Daniel mismo. para ele ter uma melhor qualidade de vida. Entenderam? Quando eu sigo a vontade de Deus, é para o meu benefício. Cuando yo hago la voluntad de Dios es para mi beneficio.
O meu benefício. mi beneficio. Essa fórmula é para o meu benefício. Esa fórmula es para mi beneficio. Viver da revelação de Deus. Vivir por la revelación de Dios. Praticar a revelação de Deus. Practicar la revelación de Tem um Dios. benefício espiritual. Eso tiene un Nos beneficio torna espiritual. forte na fé. Eso nos hace fuertes en la Porque fe. vamos aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque vamos a aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca E de tem um Dios. benefício físico. Y tiene un beneficio E físico. há um benefício na Y inteligência. hay beneficio en la inteligencia. Eu dei um seminário na nossa universidade. Yo tengo un seminario en la universidad. E lá estava a mãe com seu filho de 14 anos. Allí estaba la madre y el hijo de 14 A años. mãe era então diretora da faculdade de enfermagem. La madre es la directora de la Facultad de Enfermería. E eu expliquei esse assunto do açúcar. Y le expliqué el asunto del azúcar. E o menino, 14 anos, Y el niño de 14 años chegou em casa e falou para a mãe: llegó a la casa y le dijo a la mamá, temos que mudar. tenemos que cambiar. Eu não posso continuar usando tanto açúcar. Yo assim. no puedo continuar usando tanta azúcar. 3 meses depois, 3 meses después, a doutora, diretora da faculdade, me telefonou. la directora de la facultad lo llamó a él 3 meses. 3 veces. Disse: meu filho melhorou em 30% todas as suas notas. Mi hijo mejoró 30% 30% en todas las notas o de calificaciones. todas as classes. En todas las clases. 3 meses. En 3 meses. 3 meses. 3 meses. En 3 meses. Em 3 meses de prática. En 3 meses de práctica del concepto sobre el azúcar. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Verdade? Podemos. No caso do açúcar, um dos cânceres mais comum é o câncer dos seios. En el caso del azúcar, uno de los cánceres más comunes es el cáncer de seno. E quando aparece um nódulo no seio, Cuando aparece un nódulo en el seno, a doença já começou 10 anos antes. la enfermedad comenzó 10 años antes. As células de câncer do seio, elas duplicam de quantidade a cada 100 dias. Las células de cáncer se duplican en cantidad cada 6 días. Assim que, quando aquele nódulo é identificado, Cuando ese nódulo es identificado, a pessoa pode ter até 1 bilhão de células malignas dentro do corpo. puede tener hasta 1 billón de células malignas en su cuerpo. E há 2 escolas de tratamento. Hay 2 escuelas para el tratamiento. Um é tirar o seio, Una sería el retirar el seno outra é tirar o nódulo. y el otro tirar el nódulo. E aí faz radioterapia, Y le hacen quimioterapia. terapia, faz tudo. química, etcétera. É bom ou Es- ruim para a pessoa? ¿Es bueno o malo? Outro tipo de câncer é de útero e de ovário. Otro tipo de cáncer es el de útero y el de los ovarios. Nós queremos ser bem-sucedidos. Nosotros queremos tener Nós éxito. queremos ser bem vitoriosos. Quiero não é? ser victorioso. Crescermos com Cristo. Crecemos con E Cristo. Deus tem orientações para nós. Dios tiene orientaciones Vamos para mostrar lá nosotros. de novo para vocês verem. Donde dice perigo es peligro. Peligro, no el letrero que aparece allí. Peligro. Vocês têm aqui uma fórmula esquemática, um esquema de uma célula. La gráfica de una célula. A célula, nós temos trilhões de células. Nosotros tenemos trillones de células. A célula é como uma bomba para promover, para produzir energia. La célula es como una bomba para producir energía. Cada célula Cada célula é uma bomba, uma máquina para produzir energia. es una bomba, una máquina para producir energía. Tudo que você come ou bebe Todo lo que usted come o bebe vai ajudar a produzir energia, va a ayudar para producir energía, bastante energia ou ou pouca energia. poca energía. ¿Ya? Ok, dá para terminar isso aqui.
Então, recordando, Recordemos, nós somos constituídos por trilhões de células. somos construidos por trillones de Cada células. célula é uma máquina de produzir energia. Cada célula es una máquina de producir Isso é energía. bem complexo, mas eu bem vou com- procurar simplificar. Ok, vamos a tratar de Há identificar. dois elementos que favorecem o funcionamento correto dessa célula. Coloca a célula aí para nós. Hay dos elementos que provocan un buen funcionamiento de las células. Dos Sódio e elementos, potássio. sodio y potasio. Ouviram? ¿Ya lo escucharon? Sódio e potássio. Sodio y potasio. É mais complexo do que isso. Es más... Mas há na membrana da célula bombas de sódio e potássio. En las membranas de las células hay bombas de sodio y Se potasio. você entrar no Google, procurar lá bomba, sódio e potássio, Si usted está en el Google, puede entrar allí para mirar células e de... vai explicar esse assunto do sódio e Y va a potássio. explicar sobre el sodio y el Para a potasio. célula funcionar bem, você precisa ter pelo menos Para que 4 unidades de potássio para uma de sódio. 4 unidades de potasio y una de sodio son necesarias para que la célula funcione bien. Vamos ver se vocês ouviram bem. Vamos a ver si escuchamos bien. Para essa célula funcionar bem, precisa mais ¿Qué necesita de más? potássio, Potasio menos y menos sódio. sodio. Más potasio, menos sodio. Ouviram isso? ¿Lo escuchamos? Mais potássio, Más potasio, menos menos sódio. sodio. Pelo menos 4 de potássio para Por lo uma menos de... 4 de de potasio sodio. y una de sodio. Nós somos adventistas do sétimo dia. Somos adventistas del séptimo día. Nós aceitamos a criação. Aceptamos la creación. Nós entendemos que Deus nos criou. Entendemos que Dios nos hizo. Ele nos criou e criou o alimento. El que nos hizo y hizo los alimentos. Então, Deus Entonces- preparou os alimentos para que essa máquina funcionasse bem e produzisse bastante energia. Separó los alimentos para que la máquina pudiera funcionar mejor Então, y producir buena energía. Vamos dar uma olhada no que Deus criou. Vamos e no, a mirar lo que e no Dios que o hizo. homem criou. Lo que el hombre hizo. Tem aqui na Colômbia essas latinhas de ervilha e Tem. milho enlatado. Hay aquí en Colombia laticas ¿Qué? de maíz Muito y bem. de arveja. Aqui, não sei se vai dar para vocês verem. No sé si podemos ver acá Mas en el aqui cuadro. embaixo, o último elemento está escrito o quê? Sodio. Sódio. E se olharmos para cima, não tem nada de potássio. No hay Ma- potasio, pero Mas ervilha e milho tem potássio. alberja y maíz tiene potasio. Mas quando o produto é industrializado, Pero cuando el producto es eles industrializado, colocam sódio para conservar. ellos colocan sodio para conservar. Então, Entonces, se 130 gramas de ervilha 130 gramos de arveja tem 600 miligramas de sódio, tiene 606 gramos de sodio. quanto potássio precisaria ter ali? ¿Cuánto potasio se necesitaría? Quanto potássio precisaria ter? 4 vezes mais. Quanto Cuatro daria? veces más. 4 veces más. 2.400. 2.400. Vocês que estão mais na frente, quanto potássio tem ali? Ustedes que están aquí al frente pueden ¿No mirar. tem? ¿Cuánto potasio hay? No hay potasio. Uma pessoa que usa só produtos industrializados, Una persona que usa solo productos só produtos industrializados beneficiados, que se le aumenta, aonde vai afetar? ¿a dónde va a afectar? Na célula. La célula. A célula não vai funcionar La bem. célula no va a funcionar bien. Aquela bomba não vai produzir energia. La bomba de la célula Aí no va a você fica producir, desanimado. no va a producir energía. Aí precisa usar estimulante. Va a estar desanimado, necesita estímulos, estimulantes. Amanhã vamos falar do estimulante. Mañana hablaremos de los E estimulantes. vocês vão ver que desgraça que é. Hay una desgracia allí. Agora, quer ver como que Deus fez? ¿Cómo hizo Dios? Ah. Extrato de tomate. Extracto de tomate, Aqueles embalados. el que viene en las Você olha lá, cajitas. sódio, quanto tem de sódio? ¿Cuánto hay de sodio? Para cada 30 gramas Para- daquele. por 30 gramos, 130 miligramas de sódio. 130 ¿Cuánto tem de miligramos potasio? sodio. ¿Cuánto hay de potasio? Nada. Agora vamos ver o que Deus fez. ¿Qué hizo Dios? O tomate. El tomate. Quanto tem de potássio? ¿Cuánto tiene de potasio? Quanto tem de sódio? El tomate tiene 222 Muito sodio. potássio. Mucho potasio, Pouquinho sódio. poquito sodio.
Como Deus fez? ¿Cómo hizo Dios? Ah, como ele fez o repolho. El repollo. É repolho mesmo? Repollo mismo. Muito potássio. Bastante potasio. Pouquinho Poca sódio. sodio. Como Deus fez? A castanha. Tem La castanha por aqui? castaña, Bastante potássio. almendras o Olha lá. Plátano. el plátano. Vocês gostam de plátano? Plátano, bastante Ah, plátano. boa. Muy bueno. Quanto potássio? ¿Cuánto potasio? Bastante potássio. 396. Pouquinho sódio. Ok. Muy bien. Qual foi a dieta? ¿Cuál fue la dieta? Qual foi a dieta que Daniel escolheu? ¿Cuál fue la dieta que seleccionó Aquela que Daniel? produzia muita energia. La que producía mucha energía. Quanto que Daniel entendia de sódio e potássio? Daniel entendía esto de sodio y Quanto potasio. que Daniel entendia da bomba de sódio e potássio? Él entendía de la bomba Nada. de sodio. Nada, no entendía Quanto nada. que o pai de Daniel entendia de sódio e potássio? Quanto entendia Nada, capaz sobre mas eles sódio e acreditavam potássio? na revelação. Porque él había Eles recibido acreditavam na palavra de Deus. una revelación, la palabra de Dios. E se você acredita na palavra de Deus, Se usted cree na você não palavra de precisa Deus, saber de ciência. Se souber é bom. Usted no necesita saber de ciencias, Aí há cree en la palabra de Dios. de professores, de cientistas, idiotas, Que hay muchos de los que él mencionó que son que idiotas, acreditam na evolução. que creen en la evolución. E muitos estudantes adventistas vão para a universidade Muchos estudiantes van a la e universidad, se encantam com a revolução. les encanta ese tipo de Que é revolución, uma coisa fútil, superficial, pero es superficial, sem base científica. sin base científica. Isto é ciência. Esto es ciencia. Como funciona o meu corpo? Como funciona mi funciona cuerpo? a minha célula? funciona mi de célula? acordo com a vontade de De Deus. acuerdo con la Deus nos voluntad criou de Dios, Dios nos hizo e vai nos dar os benefícios. y nos da beneficios. Amém. Amén.